Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Josué, no capítulo 24. Hoje, a minha pregação, a minha ministração tem por título Santidade na Família. Eu acho que é uma das coisas mais preciosas que precisamos nos dias de hoje. E nós vamos ver algumas coisas que são importantes. Mas talvez a pergunta inicial que eu faça a você é: o quanto você valoriza a sua família? O quanto a sua família é importante para você? E se a resposta for positiva, a segunda pergunta é a seguinte: o que você tem feito pela sua família? Bem, nós vivemos num mundo onde estamos sendo bombardeados por muitas informações, bombardeados por muitas culturas. Por isso, uma das coisas que eu tenho feito e tenho tentado fazer com a equipe de líderes que nós temos hoje na nossa casa aqui, é mudar a cultura dos nossos cultos. Os nossos cultos precisam ser mais poderosos no Espírito Santo. Eu acho que isso vai nos mover como foi no dia de Atos, ou nos dias que Atos relata, aonde o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos, e aquela casa foi cheia da glória do Senhor. Então nós estamos dentro desse processo. Então eu queria te perguntar, fazer novamente essa pergunta: o quanto você ama a sua família? O quanto a sua família é importante para você? E se é importante, o quanto você tem investido tempo para santificar a sua família? O quanto você tem orado com a sua família? O quanto você tem perdoado a sua família? O quanto você tem lido a palavra com a sua família? Eu particularmente sou fruto, e minha esposa também, de uma coisa que não acontece mais nos dias de hoje. Raramente eu encontro isso. Um tal de culto doméstico. Culto doméstico era uma prática que os crentes faziam antigamente, de se reunir num período do dia ou da noite, reunir suas famílias, reunir seus filhos, reunir suas esposas e parar um tempo para orar. Isso era fundamental. Não era uma coisa muito extensa, mas era uma coisa importantíssima, que por mais que fosse alguns minutos, era fundamental para que aquela família ficasse de pé. E muitos de nós que estamos aqui hoje, somos frutos de cultos domésticos. Somos frutos de oração dos nossos pais, dos nossos avós. Por isso estamos aqui hoje. Só estamos de pé porque uma geração lá atrás se levantou para profetizar e para declarar que nós seríamos uma bênção. Amém, irmãos? Muitos de nós só somos o que somos por causa dos frutos das orações dos nossos pais, das nossas mães. E isso nos ajudou a chegar até aqui. Aí a minha pergunta é: o que vai ajudar a próxima geração a se levantar? O que vai proteger a próxima geração? Hoje nós vivemos em um contexto ideológico gigantesco, onde a ideologia tem entrado nas nossas casas, nas nossas famílias. E alguns de nós estamos dizendo: isso é normal. Isso vai acontecer dessa maneira. Mas olha, eu quero dizer uma coisa para você. A casa é sua. Na sua casa só acontece o que você deseja. Só acontece o que você permite. A casa é sua. A casa é sua. E dentro da sua casa, o cajado está na sua mão. Alguém pode dizer um amém por isso? O cajado está na sua mão, e por estar na sua mão, você precisa utilizá-lo da maneira correta. Quando há uma ausência de algo, essa ausência será preenchida por alguma coisa. Então hoje eu vejo que uma geração na qual eu vivo perdeu algumas coisas que eram comuns no passado, e agora essa geração está sendo roubada, sendo tirada dela algumas coisas. Mas eu quero ficar com uma afirmação que de vez em quando usamos, mas talvez não entendamos a profundidade dessa declaração. Essa declaração fala de um homem que se levantou para conduzir a sua casa a um nível.
para conduzir a sua casa a um lugar que Ele gostaria que ela chegasse. Eu quero liberar uma coisa essa noite na sua mente, que você não pense no agora, mas você pense também no futuro. Não pense no presente somente, mas pense no futuro. Porque eu estou dizendo e afirmando a você, você é uma alavanca na mão do Senhor, que levará uma geração mais longe. Só que para isso você tem que compreender essa verdade. Porque a verdade às vezes dói, mas ela precisa ser dita. A verdade, às vezes, nós não gostamos de ouvi-la, porque às vezes ela nos consome algumas coisas. Mas Josué capítulo 24, versículo 15, Josué diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Essa primeira parte me chama a atenção, porque Josué está dizendo assim: não me importa o que vocês vão fazer, não me importa as decisões que vocês vão tomar, não me importa se vocês vão olhar e tomar algumas decisões erradas, porque eu sei exatamente o que eu quero para minha família. Ele vai dizer: se vocês vão adorar os deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O ápice dessa declaração de Josué é que Josué se coloca agora como um defensor, mas agora não só como um defensor, mas como um aspirante a algo gigantesco. A aspiração ou essa comissão que Deus deu a Josué agora, Josué assume o papel que não era de fulano, ou de ciclano, ou de beltrano, era dele. O Senhor manda dizer a você qual é, ou qual tem sido o seu papel diante de tudo isso que você tem visto no mundo hoje. O mundo hoje jaz no maligno, não só hoje, mas ontem, anteontem, e daqui a 2, 3 dias, 5 dias, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, se o Senhor não voltar, o mundo continuará na mão do maligno. Mas o maligno tem a mão no mundo, mas não a mão na sua vida. Não a mão na sua casa. Não na mão da sua família. A mão dele não está na sua família, mas está na presença do Senhor a sua casa. Agora, eu queria que você percebesse que essa declaração de Josué vai nos estimular a perceber algumas coisas importantes. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Josué coloca diante daqueles amigos e vou dizer uma coisa para você: Josué não estava falando a desconhecidos, Josué não estava falando a pessoas que ele não sabia quem eram. Pelo contrário, muitos desses que estão aqui com Josué já tinham tido experiências no processo de liderança de Josué, já tinham ouvido falar das coisas que Moisés havia feito, da libertação que o Senhor tinha tirado do Egito, mas mesmo assim, alguns desses irmãos ainda estavam aprisionados à cultura da época, à ideologia da época, estavam ali aprisionados a coisas que não deveriam estar mais aprisionados. Hoje, a gente ouve culturalmente alguém falando: é assim mesmo, não vai mudar, não vai transformar. Claro que vai, você está aqui nessa terra, e o Senhor vai ajudar você a mudar, a transicionar a sua casa, a transicionar a sua família, a transicionar as suas gerações, porque você é um ser humano escolhido por Deus na tua geração para levantar e preparar uma outra geração.
Eu profetizo na sua vida hoje, que o Senhor te dará todas as ferramentas necessárias para você preparar a geração que está vindo aí pela frente, porque a geração que está vindo aí vai precisar muito de ferramentas, muito de armamento, para não ser vencido pelos inimigos que habitam a terra. Por isso Josué diz: vocês vão ter que decidir quem será o Deus de vocês na terra que vocês estão habitando. A terra que nós habitamos não será uma terra possuída por causa do inimigo, porque a terra que nós habitamos é uma terra santa, santificada, abençoada, separada, que é a nossa casa, que é a nossa família. O mundo não vai mudar. Tenha isso na sua mente. O mundo não mudará. Os princípios do mundo não mudarão. E a tendência nos próximos anos é algumas coisas se tornarem muito mais afrontosas à nossa cultura do reino do que nós imaginamos. E isso não tem que te desesperar. Isso você não tem que ficar amedrontado. Sabe por quê? Porque você e a sua casa servem ao Senhor. A televisão, a política, as coisas todas podem tentar mudar a cultura da tua casa, mas a cultura da tua casa permanecerá intacta, porque na tua casa você está lá dentro para fazer com que ela seja uma casa que serve a Deus. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? Não transfira responsabilidades. Josué não transferiu responsabilidade dizendo: eu não me importo com o que vocês vão fazer, mas eu tomo. Ele usa a palavra: eu tomo as rédeas da minha família, eu tomo as rédeas da minha casa, e na minha casa nós vamos servir ao Senhor. Não me importa o que vocês pensam, não importa o que vocês acham, dentro da minha casa nós serviremos ao Senhor. Dentro do meu lar nós serviremos ao Senhor. Dentro das minhas quatro paredes nós iremos servir ao Senhor. Eu não posso impedir da minha continuidade ir para o mundo. O mundo faz parte da minha continuidade. Mas quando a minha continuidade chegar no mundo, ele não será corrompido pelo mundo, porque ele é do Senhor. Porque antes do que ele veja lá fora aconteça, ele já viu na casa dele adoração, ele já viu na casa dele exaltação, ele já viu na casa dele um monte de coisa que o fez ter dentro dele a glória de Deus na sua vida. Não tenha medo, não. Não tenha medo de lançar seus filhos no mundo. Eles não são do mundo, eles são de Deus. Deus colocou flechas nas suas mãos. Agora, as flechas só não vão atingir os alvos se aquele que lançou as flechas não sabe para onde está lançando. Porque quando nós falamos disso, as pessoas às vezes se assustam. Ah, pastor, mas isso, o mundo não vai melhorar. Esquece. Mas a igreja está na terra. E a igreja é a sua casa. A sua primeira igreja é a sua casa. Mas se você não está olhando para isso dessa forma, te ajudo a entender dessa forma. Uma das coisas que Josué vai dizer é que a casa dele naquele dia não será apenas uma casa de crentes, mas será uma casa de pessoas que amam e servem a Deus. E uma das coisas mais importantes que aquela casa vai ter é a oração. Abra sua Bíblia, a carta que Paulo escreve, a carta de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Precisamos orar em família. Orar uns pelos outros, orar pelas missões, orar pelo país, orar pelas pessoas. Nós precisamos orar, irmãos, em família. Sabe por que muitos dos nossos filhos vêm para a igreja e não conseguem ficar orando? Porque eles não conseguem ver na nossa casa oração. Eles não conseguem ver na nossa casa joelhos dobrados. Eu lembro muito bem no dia que eu fui ordenado ao pastorado, eu acho que era o pastorado.
O apóstolo chegou na nossa igreja, ainda lá na Mauriti, nos fez ajoelhar, eu e a profetisa Cristiane, no chão da igreja. De repente estamos orando para receber a imposição de mãos. O meu filho mais velho se levanta, sai da onde está e coloca a cabeça na minha batata esquerda da perna, eu de joelhos. Alguém perguntou, por que ele fez isso? É porque ele está acostumado a fazer isso em casa. Quando nós estamos orando de joelhos, os nossos filhos, eles não nos atrapalham, eles sentam lá e estão lá, orando conosco. Não coloquei nunca, vai deitar na tua cama, deixava ele lá, doía toda a minha batata, mas a cabeça dele estava em cima da minha batata, para que ele soubesse que aquilo ali era um ambiente natural. Você está entendendo o que eu estou te falando? Os nossos filhos só rejeitam a naturalidade dos céus, se eles não são ensinados na naturalidade dos céus. Se os seus filhos não oram em línguas, se eles não veem você orando em línguas, você acha que eles vão orar em línguas? Se ele não vê o pai deles, orando por alguma coisa, você acha que eles vão fazer da oração alguma coisa prazerosa para eles? Claro que não! Igreja do Senhor, nós precisamos mudar a cultura das nossas famílias. Eu posso ouvir um amém hoje? Nós precisamos, porque não transfira a responsabilidade. Eu estou com medo eu não tenho medo de nada deste mundo. O que vem deste mundo não me assusta, porque eu sei que eu estou preparando uma geração para herdar os céus. Agora, o grande desafio é você saber se você está preparando uma situação, uma geração para habitar os céus. Então eu quero dizer para você, ore em família. Ore no almoço, ore no jantar, ore no café da manhã, ore em família. Deixe seus filhos ver vocês orarem em família. Pastor, mas é 10 minutos, 5 minutos, não me interessa. Só ora em família, para que a cultura seja impregnada na mente dos seus filhos, para que quando eles vão para a igreja, eles não se sintam deslocados, porque na igreja, na casa deles não se ora. Porque eu não dispensei as crianças hoje, lá após o louvor, porque eu quero que as crianças aprendam que esse lugar é um lugar de barulho, é um lugar de oração, é um lugar de liberdade, é um lugar de tantas coisas, porque se elas estão ambientadas nesse lugar, elas não sentirão nenhum tipo de deformação lá fora. Porque lá fora há muita deformação. Mas Josué diz, não me interessa o que vocês vão fazer, eu e a minha casa vamos orar. Eu e a minha casa vamos estar diante do Senhor poderoso. Eu e a minha casa vamos ter relacionamento com o Deus que nós servimos. E se temos esse relacionamento, nada vai abalar a minha casa. Nada vai abalar a minha casa. Porque eu ensino meus filhos a confiar no Deus poderoso. Porque eu ensino a minha geração a orar e a buscar a Deus. Por quê? Porque a oração é poderosa. 90% dos crentes hoje não oram. 90% dos crentes hoje têm uma devocional fajuta, colapsada por causa do mundo. E eu quero dizer para você, a sua casa não precisa entrar em colapso, porque na sua casa tem você. Diga comigo, na minha casa, eu estou lá. Eu estou lá. O pastor Marcelo não pode estar lá, a profetisa Cristiane não pode estar lá, o pastor fulano não pode estar lá, mas você está na tua casa. E se você está na tua casa, faça da tua casa um lugar de oração. Porque eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Tiago diz, 5,16... Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, e orem um pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você está entendendo isso essa noite? Sabe, eu não estou dizendo que você vai ter uma família 100%. O que eu estou dizendo é que você terá uma família aonde o mal não habitará nela.
aonde aquilo que oramos ainda agora, e nós oramos fortemente na oração de cura, e eu creio muito no que foi ministrado pela irmã Sheila essa noite. Então o que eu acredito que a minha casa é uma casa culturalmente voltada para aquilo que Deus quer que ela seja. Você pode dizer um amém por isso? Eu profetizo na sua casa hoje uma geração de homens e mulheres que não serão abalados pelas notícias do mundo. Que as culturas, que as ideologias, que todo o mecanismo diabólico não alcançará a tua casa, porque a tua casa é uma casa que serve ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, isso é tão importante, não é, irmãos? É tão importante. A segunda coisa que Josué está dizendo diante dessa declaração está em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Na minha perspectiva, Josué está dizendo: na minha casa também haverá perdão. Não tem erro. É dentro dos relacionamentos familiares que mostramos exatamente quem somos. Nós podemos ser muito bons cristãos aqui em cima deste púlpito, mas quem realmente nos atesta se somos ou não é a nossa família. Estava dizendo isso numa pregação que eu fui com a Cris e com os meninos agora no começo desse ano. Estava dizendo isso. Não posso dizer que eu sou um bom pastor, um bom líder. Quem vai testificar isso é a minha esposa e meus filhos. É eles que vão saber se eu sou ou não um bom líder, um bom pastor ou um bom crente. Porque é a minha família que me conhece. É a sua família que te conhece. Mas nós podemos deixar que as coisas que o Senhor tem para nós em família movam o nosso coração e movam a nossa vida de uma forma sobrenatural. Diga amém por isso. Ou seja, também é nesse contexto que somos falhos. Somos mais egoístas, mais orgulhosos, mais carentes de perdão. Devemos perdoar as falhas uns dos outros, quantas vezes forem necessário. Eu sou um conselheiro de casais há muitos anos, eu e minha esposa. Somos conselheiros de famílias. Eu nunca vi, numa época como a nossa, que as pessoas não geram perdão nos seus próprios seios familiares. Tem gente falando assim: falta isso para me fazer aquilo. Falta isso para me fazer aquilo outro. Aí eu percebo, no relato do que eu ouço, ou do que nós ouvimos, que tem alguma coisa errada com esta família. Eu não estou dizendo que nós seremos famílias 100%, eu estou dizendo que nós estamos num processo de crescimento, num processo de evolução como aqueles que servem a Deus. Nós precisamos aprender a perdoar os pecados como Cristo perdoou os nossos pecados. A falta de perdão nos prende ao passado e faz crescer a amargura em nosso coração. O perdão nos liberta para seguir em frente. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você está no contexto do mundo, se você diz que serve ao Senhor, mas não ora, não tem perdão, essa casa vai ser vencida. O que eu estou vendo de casas de crentes, vivendo pela misericórdia de Deus, não é brincadeira. Ao invés de os crentes viverem o tempo onde emana leite e mel, os crentes estão vivendo um tempo ainda só da misericórdia. Ah, mas na misericórdia o sapato não se consumia. Havia cordonizes do céu, havia o maná que acontecia. Lembre-se, melhor do que a misericórdia é a bênção de Deus na nossa vida. Então, se você não consegue entender isso essa noite, você vai ser uma igreja vencida. E quando eu estou dizendo igreja, eu vou trocar essa palavra por família vencida. Porque a sua primeira igreja não é esse lugar. A sua primeira igreja é a sua casa. A primeira igreja é a sua família.
Então aprenda a gerar, dentro do contexto da sua carta, da tua casa, a relação de perdão. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte: suportem-se uns aos outros. Não estou falando de suportar, daquele sentimento ao suporto fulano, não. Eu estou falando de ajude fulano, dê força ao fulano, prepare o fulano. Porque talvez você não erre em umas áreas, mas fulano erra em outras áreas e vice-versa. Esses erros fazem parte do nosso contexto familiar, mas nós não podemos agora amaldiçoar, matar algumas pessoas porque cometem alguns erros que nós não cometemos. Não existe pecadinho, pecadão, existe pecado. Então, se eu cometo um pecado que não é o mesmo pecado que a minha esposa comete, ou os meus filhos cometem, isso não quer dizer que todos nós não cometemos pecado. Mas nós estamos dizendo que nós podemos cometer os erros, mas um vai ajudar o outro. Um vai dar suporte ao outro. Um vai ajudar ao outro. Um vai dar força ao outro. Por quê? Porque nós precisamos disso. A igreja precisa disso. Sua família precisa disso. Precisa da santidade do Senhor para que você possa romper em Deus. E diz assim mais os versículos: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Uma casa que não há perdão é uma casa que vai ser vencida. E tem muita casa essa noite vencida pelo aquele que não deveria vencer. Porque o diabo é um gigante vencido. Então, se ele já é vencido, ele não tem que vencer absolutamente nada, porque o Senhor Jesus é o vencedor que saiu para vencer. De quem está na tua casa hoje? Como vocês se comportam hoje na casa de vocês? Outra coisa que havia na casa de Josué. Qual era a primeira coisa que havia na casa de Josué, irmãos? Diga comigo, oração. Vai, 1, 2, 3. A segunda coisa que havia na casa de Josué era... Vamos lá, 1, 2, 3. Você está entendendo isso hoje? E a terceira coisa que tinha na casa de Josué era a palavra. Porque ninguém pode viver de oração se não ter a palavra de Deus. Eu conheço muita gente que assim, eu não preciso ler a Bíblia, eu sou um homem de oração. É queda na certa. E o que tem de gente caindo hoje, e não está caindo porque o diabo colocou o pé não, está caindo porque está tropeçando no próprio pé. Eu lembro que o Ariel tem um problema nos pés. O Ariel, quando era pequeno, o Ariel corria, tropeçava nos próprios pés e caía no chão. E aquilo às vezes nos angustiava, porque nosso filho não tinha nascido para passar por aquelas situações. Mas ele teve que também aprender, teve que ir ao médico, e teve que fazer um monte de coisas para que ele pudesse estar hoje plenamente andando. Hoje o Ariel é um atleta com o mesmo problema no pé, mas o problema no pé não venceu o atleta Ariel, porque ele sabe que o problema dele não é maior do que aquilo que ele quer na vida dele. Você entendeu que o Ariel pode ser um bom exemplo para você hoje? Que aquilo que tenta te atrapalhar não é mais forte do que você? Aquilo que tenta tirar você da presença de Deus não é mais forte do que você? Basta você redirecionar o seu coração e entender o que o Senhor quer para a sua vida. Diz em João capítulo 17, versículo 17, já lemos tanto esse versículo já no mês de fevereiro, mas eu gosto muito dele. Josué tinha no seu contexto familiar a palavra de Deus que ensina, que fortalece, que santifica. Precisamos nos empenhar e cultivar disciplina em manter um padrão frequente
de estudo da palavra de Deus, para que assim saibamos que Deus espera de nós como família e que nós esperamos de Deus como nosso Senhor. Interessante observar que uma das coisas no Antigo Testamento, Deus dizia muito isso aos pais: ensinem seus filhos. Porque era uma cultura. Porque eu vou dizer uma coisa para você: ensinar é difícil. Quem nunca teve a oportunidade de ensinar alguém, não sabe quanto difícil é ensinar alguém. Mas uma vez que você consegue ensinar, aquela pessoa ainda vai cometer alguns deslizes, mas não como anteriormente era, porque agora já está aprimorada. Então o que diz a palavra? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então havia 3 coisas que Josué não abriu mão quando gritou aquela famosa, célebre frase de eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ele não estava abrindo mão de coisas que para ele era importante, para os outros poderia não ser tão importante. Por isso, quando alguém bater na tua casa e te convidar para alguma coisa, se você está orando, a pessoa espera na sala. Se você estiver no teu quarto orando, as pessoas esperam na sala. Porque ninguém pode fazer pela sua casa o que o Senhor pode fazer por ela. O problema é que nós, às vezes, estamos muito mais empolgados e querendo os aplausos das pessoas do que a bênção de Deus na nossa própria casa. Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não me importa o que vocês vão fazer na vida de vocês. Porque tem muita gente mais preocupada com o que as pessoas vão pensar, do que o tio, a mãe, o pai, fulano vai pensar, do que você imagina, do que Deus vai pensar sobre a sua casa. Um dia desse, um telefone meu nós estávamos orando, o telefone tocou, era uma pessoa que no nome era muito importante, e eu disse para alguém assim, a pessoa, você vai atender? Eu falei, não vou atender, porque eu estou na presença de Deus. Por isso que Josué quis nos ensinar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Como está a sua casa? Será que na tua casa o Senhor poder encontrar que nela há oração, que nela há perdão e que nela há palavra? Seja muito sincero com o Senhor hoje. Porque às vezes você está dizendo: Senhor, está tão difícil a minha casa, os nossos relacionamentos interpessoais estão tão difíceis. Mas será que na tua casa a cultura é do reino? Ou a cultura é do mundo que você vive? Será que na tua casa a palavra que você libera é uma palavra maldita ou abençoada? Sou crente, não estou contando como pastor, mas eu sou crente há mais de 3 décadas. Meus filhos nasceram, Mateus e Ariel nasceram. Pergunte a Mateus e Ariel quantas vezes eu abri a minha boca para amaldiçoar alguém dentro da minha casa. Pergunte ao Mateus e a Ariel, mesmo nas dificuldades que nós passamos como igreja, como família, muitas das vezes sem isso, aquilo, outro, quanto nós dissemos que a igreja era culpada, que os irmãos eram culpados. Nunca fizemos isso, porque sabíamos que nós estávamos inculcando uma cultura do reino nos nossos filhos. Muitos pais estão vendo seus filhos desviados. E se você vai perguntar para os filhos o que levou eles a serem desviados, eles vão dizer que a igreja não presta. Essa é uma coisa que eu ouço muitas vezes: a igreja não presta. A igreja presta. O que não presta são algumas pessoas dentro da igreja. A igreja presta. Mas nós entendemos isso muito cedo, eu e Cris, porque nós queríamos criar filhos para alcançar as nações. Eles não alcançariam as nações olhando para dentro de casa e vendo confusão, briga. Um dia desse, eu tive que chamar a atenção desse irmão aqui. Esse irmão é um irmão muito precioso para mim. Mas um dia desse, eles têm um jeito peculiar na casa deles de tratar uns aos outros. E a filha deles é uma filha que me fala tudo o que acontece na casa deles.
tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu vou te dizer tudo. A Hannah é uma pessoa que olha para mim, ela não me olha como pastor. Ela me olha às vezes como um amigo. Ela chega comigo e fala muitas coisas. Aí eu cheguei com esse irmão e falei assim, ó, a partir de hoje, mude tal comportamento na sua casa, porque a sua filha não está vendo isso com bons olhos. Aí ele olhou, mas pastor, é tão simples. É uma cultura do reino. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela chegar à altura ou à maturidade, não se desviará desse caminho. Tem muitos pais que transformaram a igreja em uma arena. E se você tem uma arena dentro da igreja, que é a sua casa, você vai criar gladiadores, não para vencer, mas para morrer. Você está me entendendo isso essa noite? Talvez você nunca tinha ouvido Josué dessa perspectiva. Mas eu quero dizer para você que Josué é um bom exemplo para mim. Que Josué era um Zé Ninguém. Você sabia que Josué era um Zé Ninguém? Josué estava servindo o seu pastor Moisés. Servindo com eficácia. E quando Moisés passou, o escolhido foi Josué. Para liderar uma nação toda. Para conquistar uma nação toda. Para experimentar milagres para uma nação toda. E eu estou dizendo isso a vocês, se você receber isso, dá um glória a Deus. Mas eu estou dizendo a você, essa noite, você foi chamado não por um erro, você foi chamado por um acerto de Deus. Talvez você diga, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ok, isso faz parte da sua vida, mas quem te chamou vai te aperfeiçoar para chegar aonde você tem que chegar. Quem te chamou vai te dar o que você precisa para alcançar o que você quer. As ferramentas que Josué deu aos filhos o levou a possuir a terra. Nunca esqueça, a santidade na sua casa começa com oração, começa com perdão e começa com a coisa mais importante talvez dessas três para mim, a palavra. Você está entendendo isso essa noite? Quero que você fique de pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor. Talvez você que está aqui hoje esteja pensando no que eu acabei de falar. Mas é uma verdade absoluta você pensar que você tem que fazer coisas importantes com a sua família. Entre essas coisas, você precisa santificar a sua família. E a santificação não é méritos meus, não é méritos seus. A santificação é mérito do Senhor em nossas vidas. Mas o que nós precisamos entender hoje, que nenhuma santificação será realmente visível na nossa vida, se nós não tomarmos atitudes de trazer essa santificação à existência. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. E você vai olhar para dentro de você. Eu não posso fazer isso por você. O Senhor só me mandou vir até aqui. Então, se o Senhor me mandou vir até aqui, é aqui que eu vou ficar. Porque agora é a hora de você seguir o seu caminho. E o Senhor manda dizer a você que você precisa ordenar a tua casa. Trabalhar as questões da cultura do reino na sua casa. Você pode se divertir. Você pode brincar, você pode passear, você pode fazer o que você quiser, mas nunca deixe de fazer o que é primordial na sua casa. E a sua casa, a sua família, é um lugar de adoração ao Senhor. É um lugar de manifestação da graça do Senhor na sua casa. Por isso eu quero te pedir essa noite, que em algum momento, se você encontrou algum erro, na maneira que você está fazendo a gestão dos pensamentos e dos valores espirituais na sua casa, você peça perdão ao Senhor hoje. Peça perdão a Deus hoje.
Ah, pastor, mas eu não sou o pai. Ah, pastor, eu não sou a mãe. Você pode ser um filho, você pode ser um tio, você pode ser qualquer pessoa dentro da sua casa que pode tomar as rédeas como Josué tomou e fazer uma mudança literal na sua casa, literal na sua família. Você não tem culpa de algumas coisas, realmente essa é uma verdade. Você não tem culpa de algumas coisas, mas você vai poder ajustar algumas coisas que estão erradas na sua família. Porque se você entender o princípio de Josué, você vai sempre dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, não importa se a minha família não acredita no que eu acredito, o problema é deles, eu continuarei acreditando, porque eu sei que o Senhor pode me levar aos lugares mais longínquos da minha existência. O Senhor pode me levar aos lugares mais distantes da minha existência. O Senhor pode mudar a minha sorte, a sorte dos meus filhos, a sorte dos meus netos, a sorte daqueles que estão diante de mim, porque eu sei que o Senhor é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Pai, essa noite eu quero orar. Eu quero pedir ao Senhor por cada pessoa que está aqui esta noite. Por cada pessoa, Pai, que entende a importância da sua família. Essa importância eu não posso dar a ela, eu só posso dar essa importância a minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais e assim toda a minha geração, Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, essa noite, Espírito Santo, venha sobre esta casa e mude a nossa perspectiva de vida quanto homens e mulheres de Deus. Senhor, eu te peço essa noite, em nome de Jesus, que nesta casa volte a habitar a oração, que nesta casa volte a habitar o perdão, que nesta casa volte a habitar a palavra, para que o diabo não possa ter mais poder sobre esta casa, porque muitas das vezes o poder que o diabo tem em nossas famílias, fomos nós que demos a ele, Senhor, fomos nós que entregamos a ele, mas hoje nós reivindicamos tudo aquilo que é nosso por herança. Por herança, por herança, por herança. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha família servimos ao Senhor. Por isso nós paralisamos toda a ação demoníaca dentro da nossa casa, dentro do nosso seio familiar, sobre a nossa esposa, sobre os nossos esposos, sobre os nossos filhos. Nós repreendemos essa noite toda a força do diabo e nós tiramos o que entregamos a ele. Oh, iremaramayoroas. Chore candaramachuri andaramassúria. E nós tiramos o que entregamos. Nós resgatamos o que nós entregamos. Porque nós e as nossas famílias servem ao Deus Jeová Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Não é o Deus deste mundo. Não é mamon. Não é mamon, não é prostituição. Não é lesbianismo, não é homossexualismo. Não é maldade, não é nada dessas coisas que reinam na minha casa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa trazemos um trono para dentro dela, Senhor. E assenta-te neste trono. É o que nós oramos. É o que nós